Tio Daniel passando por aqui mais uma vez para orientar as nossas atividades de hoje. E hoje nós temos uma atividade de matemática e nós temos uma atividade de geografia com português. Então a gente tem que ficar bem atento ao vídeo para poder entender direitinho e fazer corretamente a atividade. Lembrando logo de início que a atividade bonita é a atividade pintada. Então, o que tiver na atividade que você achar por bem de pintar, pinta para que ela fique mais bonita. Combinado assim? Vamos começar então pela explicação da atividade de matemática. A atividade de matemática, ela está falando novamente sobre dezenas e unidades. Lembra daquele material que o Daniel mostrou para vocês, o material conhecido como material dourado? E aí nós temos alguns coelhinhos e abaixo dele nós temos a barra e os cubinhos. Os cubinhos representam as unidades, então cada cubinho representa dos números 1 até o número 9. Quando completa o número 10, ele vira uma barra dessa. Então a gente vai identificar, igual o primeiro coelhinho lá. O primeiro coelhinho tem uma barra e dois cubinhos. Então uma barra equivale a 10. Os dois cubinhos valem 2, então é 10 mais 2, que deu igual a 12. Perceba que você tem que fazer na primeira linha a conta e embaixo escrever o nome do número que você formou, correto? Depois disso, nós vamos para a questão abaixo. Nós temos no total 8 coelhos. Então repete o processo. Conta em cima e embaixo escreve o nome que você formou. Na questão 2, lá embaixo, você vai observar que você formou algumas dezenas. O 12, por exemplo, é uma delas. Os outros números vão ser todos diferentes uns dos outros. Você vai ter que organizar as dezenas que você identificou acima de uma ordem crescente. Então, do menor para o maior. Combinado assim? Na questão 3, tem que prestar bastante atenção. Antes da gente ir para a questão 3, que o Daniel vai explicar uma coisa para vocês. As dezenas, elas são encontradas nos números que estão a partir do 10 até o 99, correto? Só que existem umas coisas que são chamadas dezenas inteiras, que são aquelas dezenas que não possuem unidades. Percebam que as dezenas inteiras, elas estão aí ó, nessa lista em vermelho, todas elas terminam com o número 0. Então, os números que estão na casa da unidade são sempre 0. Não tem cubinhos para fazer esses números, apenas barras. Então, as dezenas inteiras são o 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Essas são as dezenas inteiras. A gente sabe que a dezena é um conjunto de 10 unidades, que juntas formam uma dezena. Então, se eu tenho um conjunto de 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tenho um conjunto de 20 unidades, eu já vou ter duas dezenas e assim vai até eu chegar no número 90. Abaixo, nós temos uma trilha de um coelho cheia de ovinhos e dentro de cada ovinho desse existe uma conta. Você vai responder todas essas contas. No final, você só vai poder pintar os ovos que você identificar que o resultado for uma dezena exata. Então, se a continha lá deu 11, 12, 23, números assim, não é uma dezena inteira. A dezena inteira ou a dezena exata são aquelas que a gente viu lá em cima. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Combinado? Então, você vai responder todas as continhas que tem dentro desses ovinhos para até chegar no último e você só vai poder pintar. A dica é assim, não pinta o ovo inteiro para que não apague a sua continha, só se for com uma cor bem clarinha, tá combinado? Então, você só vai poder pintar os ovinhos que derem resultados de dezenas exatas ou dezenas inteiras. Combinado assim? Então agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde o tio Daniel vai explicar a segunda parte da atividade. Na segunda parte da atividade, nós vamos nos deparar com uma atividade a respeito do sistema solar. Nós vamos falar sobre planetas, mais especificamente sobre o planeta Terra. Só que antes da gente falar sobre cada uma dessas coisas, é muito interessante a gente prestar atenção no que está logo no início da atividade. O início da atividade diz o seguinte:
O universo é um imenso conjunto formado pelos astros que existem no espaço. Então, os astros são os mais diversos. Nós temos as luas, os planetas, as estrelas, os cometas, tudo isso está no universo. A Terra, é o planeta em que vivemos, é apenas um pequeno ponto girando nessa imensidão. Ou seja, o nosso planeta, perto de outros planetas, por exemplo, ele é bem pequenininho. Então, nós somos apenas um pontinho girando na imensidão que é o universo. A Terra ela faz parte do sistema solar. O sistema solar, nós temos o Sol no centro e todos os planetas ficam girando em torno do Sol. O sistema solar ele é formado pelo Sol e mais 8 planetas. No caça-palavra que tem logo abaixo, vocês vão identificar o nome desses 8 planetas. Os planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Urano, Saturno, Marte, Netuno e Júpiter. Antigamente, nós tínhamos o Plutão. Só que como Plutão é muito longe do Sol, ficou decidido que lá não teria possibilidade nenhuma de ter vida. Então ele deixou de ser planeta. Depois dessas informações, depois de procurar o caça-palavras, pintar esse cebolinha no espaço, essa nave espacial, nós vamos falar especificamente sobre o planeta Terra e os seus movimentos. Vocês estão observando esse planeta Terra que o Daniel colocou aqui na atividade, no vídeo da gente? Percebam que ele não está parado. Ele está girando igual um peão, quando a gente joga um peão no chão e ele fica girando em torno dele mesmo. Esse movimento que a Terra faz é chamado de rotação. O movimento de rotação ele dura 24 horas, ou seja, um dia inteiro, um dia e a noite. Já observaram que o relógio ele dá uma volta completa de 12 horas, depois ele dá mais outra volta completa. Um dia ele tem 24 horas, isso contando o dia com a manhã, a tarde, a noite, a madrugada. Quando a gente completa essa volta inteira em torno da Terra, aí o movimento de rotação está completo. Ele não para. A Terra fica girando eternamente em torno de si mesma. Esse movimento causa aqui na Terra o dia e a noite. Por quê? Porque a Terra está girando em torno dela, mas ela também faz um segundo movimento, que é o giro em torno do Sol. A Terra não fica parada, como a gente acabou de ver, ela gira em torno de si mesma e ao mesmo tempo que ela está girando em torno de si mesma, ela gira também em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol demora mais. Aí a gente demora um ano completo. E o movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação. Nomes difíceis, né? Então vamos relembrar aqui. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O movimento de rotação, ele tem a duração de 24 horas, ou seja, um dia completo, manhã, tarde, noite e madrugada. E o movimento de translação, ele dura um ano completo, como o tio Daniel acabou de dizer. Na Terra, o que é que acontece com esses dois movimentos? A rotação causa na Terra o dia e a noite, porque enquanto a Terra está girando, o Sol fica parado no centro. Então, enquanto o planeta está girando, o Sol parado, ele ilumina um lado da Terra e à medida que a Terra gira, ele vai iluminar outra parte da Terra, causando então iluminação de um lado e escuridão do outro, ou seja, dia de um lado e a noite do outro lado. Então, por exemplo, aqui no nosso país, o Brasil, enquanto aqui é dia, na China, no Japão, que é do outro lado do mundo, está à noite, porque por conta do movimento de rotação. O movimento de translação, que ele é bem maior em torno do Sol, dura um ano completo. E aí o que é que acontece? À medida que a Terra está girando em torno do Sol, em determinados momentos ela fica mais próxima do Sol, mais distante do Sol. E aí o que é que acontece? As 4 estações: o inverno, o verão,
a primavera e o outono. Essas 4 estações acontecem por conta do movimento de translação. Abaixo, depois dessa explicação toda, nós temos algumas perguntas. E todas essas perguntas vocês vão conseguir responder de acordo com o que vocês ouviram aqui no vídeo e estão vendo na atividade. Por exemplo, a letra A diz: quantos planetas tem o sistema solar? Basta você olhar lá em cima. Quantos planetas você procurou no caça-palavras? E aí você responde a primeira questão. A segunda questão diz: qual é o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma? É o movimento de rotação, que a gente acabou de ver, que a Terra gira igual um peão. Quanto tempo a Terra leva para dar um giro completo no Sol? Ela leva 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Na outra questão diz: qual é o movimento que é responsável pelas 4 estações do ano? Essa informação não está aí na atividade, mas está aqui no vídeo, o tio Daniel já disse. O movimento que causa as 4 estações no nosso planeta é o movimento de translação. Nós temos outra pergunta que diz: em torno de quem os planetas ficam girando no espaço? Nós estamos no sistema solar. Todos os planetas giram em torno do Sol. E por último, quando olhamos para o céu à noite, quais são os astros que a gente consegue ver? Então nós vemos estrelas, nós vemos a Lua,